Hoje, vamos mergulhar numa história de arrepiar. A história da refeição mais cara de todos os tempos. Uma troca que não envolveu ouro nem prata, mas que custou um império, a liderança de uma nação inteira e uma fortuna. Tudo isso perdido por um prato de comida. Pensa rápido, o que vem na sua cabeça? Um banquete real, talvez? Um jantar chique, cheio de luxo? A resposta, na verdade, é muito mais simples e, por isso mesmo, muito mais chocante. Pois é, um simples prato de guisado de lentilhas. Uma coisa que qualquer um de nós poderia fazer em casa. Mas o preço que foi pago por esse prato específico, olha, é simplesmente incalculável. E qual foi o custo exatamente? A liderança espiritual de todo um povo, o direito a uma porção em dobro da herança do homem mais rico daquela época e, claro, o destino de ser o patriarca da linhagem da promessa. Tudo isso trocado por um prato de sopa? Ok, vamos entender isso direito. Para a gente ter a dimensão do estrago, a gente precisa saber o que estava na mesa. O que afinal era essa tal de primogenitura? Então, a primogenitura não era só sobre dinheiro, tá? Era um direito sagrado. O filho mais velho, sim, ele recebia o dobro de tudo. Mas o mais importante era que ele herdava a autoridade para liderar a família e carregar a aliança espiritual com Deus. Era um legado, sabe? Uma identidade, um destino. E aqui a gente vê o contraste brutal entre os dois irmãos. De um lado você tem Esaú, o caçador, o alfa, o cara do campo, forte, impulsivo, vivendo pro agora. Do outro lado, Jacó, quieto, caseiro, mas um baita estrategista. Um homem que pensava décadas à frente. Duas mentalidades, dois destinos, e só um deles poderia prevalecer. E é exatamente aí que a história toma um rumo sombrio. Um momento de fraqueza, um cheiro bom de comida e uma decisão que ecoaria por milênios. Tenta imaginar a cena. Esaú chega do campo, exausto, faminto, agindo puramente por instinto. Os olhos dele focam numa única coisa, aquele guisado vermelho, quente, que Jacó está preparando. Naquele momento, o futuro não importava, o legado não importava. A única coisa que importava era a fome. E então vem a proposta chocante. Jacó vê a oportunidade. Ele não oferece o prato de graça. Ele vê a fraqueza do irmão e faz uma oferta com um preço impensável. Ele não quer dinheiro, ele quer o futuro, ele quer o destino de Esaú. E essa é a frase que sela o destino de gerações. Estou a ponto de morrer. Um exagero, claro, nascido do cansaço e da fome. Mas naquele exato momento, o estômago de Esaú falou mais alto que a sua alma. O prazer imediato apagou a promessa eterna. A necessidade física simplesmente aniquilou a visão de futuro. O texto bíblico é frio, direto, quase cirúrgico. Ele comeu, bebeu, levantou e foi embora. E a palavra final é devastadora, desprezou. Ele não apenas vendeu, ele tratou seu direito sagrado, sua identidade como se fosse lixo. Trocou o que era permanente pelo que era passageiro. Isso é um alerta atemporal sobre o perigo da gratificação instantânea. Pensa bem, cansaço, fome, raiva, desejo. Quantas decisões catastróficas a gente não toma quando as nossas emoções temporárias assumem o controle? A história de Esaú grita pra gente. Um único momento de fraqueza pode ter um custo eterno. E agora a gente precisa trazer essa história para a nossa vida. Porque, no fundo, essa história não é só sobre Esaú, há milhares de anos. É sobre todos nós hoje. Pensa um pouco. Quantas vezes princípios, relacionamentos, saúde, sonhos são vendidos por algo rápido e fácil? Um conforto que passa, um prazer que dura segundos, uma conveniência que, no fim, nos custa o futuro. Todos nós temos os nossos momentos de Esaú. E aqui está a pergunta final, a que realmente importa. Qual é o seu prato de lentilhas? Aquela coisa que parece tão boa, tão necessária agora, aquele prazer imediato ou aquela solução fácil que silenciosamente está exigindo em troca o seu legado, seus valores, seu potencial. Identificar isso é o primeiro passo para não cometer o mesmo erro trágico. Se essa análise abriu a sua mente e te fez pensar, faça parte da nossa comunidade. Se inscreve aqui no canal agora mesmo, deixa o seu like para que essa mensagem chegue para mais gente. E, o mais importante, responda com coragem aqui nos comentários. Qual é o seu prato de lentilhas? O que, hoje, está tentando roubar o seu futuro? Vamos começar essa conversa.